Olá, meus amigos, minhas amigas motociclistas, sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aula de hoje, vamos tratar sobre o excesso de luminosidade e os perigos que ela causa durante a pilotagem. Meu nome é Ângelo Viana e aqui você aprende a pilotar com segurança sem correr riscos à sua vida, a vida de quem você mais ama e o principal, voltando vivo para casa. Do ponto de vista direto, quais são os prejuízos do excesso de luminosidade no motociclismo, né? Primeiro, o campo de visão frontal ele tem uma redução temporária de visão, né? Então você sofre de um efeito chamado cegueira momentânea, né? E isso acontece quando a pessoa é exposta repentinamente a uma luminosidade intensa, como por exemplo o olhar direto para a luz do sol, o reflexo intenso numa superfície brilhante. Você está pilotando aqui, o sol bate num carro e a determinada posição da moto e do carro reflete, aquilo vem direto nos seus olhos. A cegueira momentânea ela afeta a visão central e prejudica a capacidade de ver objetos na direção do excesso de luminosidade, né? E aí a gente tem muitos acidentes, inclusive eu tenho vídeos de acidentes onde há o excesso de luminosidade, né? A pessoa pega com aquele excesso de luminosidade frontal e aquilo faz com que haja uma desativação parcial da visão frontal, cria-se uma cegueira momentânea, cegueira pontual, momentânea ali, uma desativação desse campo de visão frontal e a pessoa colide forte. Outro efeito muito grave, muito severo, a visão periférica é completamente desativada, né? Isso acontece porque a sensibilidade dessas células especializadas, os bastonetes, ela é muito maior, apesar de ser mais tosco, mais rudimentar, a percepção de detalhes e cores, ela é muito maior em relação à luminosidade do que a sensibilidade das células principais, as células de visão frontal. Então veja, num excesso de luminosidade, a visão periférica é muito afetada e a gente perde a noção total sobre os riscos laterais e sobre a percepção de velocidade. Eu estava mais rápido do que eu achava. Isso acontece muito quando a gente está no pôr do sol, né? Que a gente tem uma luminosidade mais de frente, a gente tende a fazer movimentos lateralizados ou tende a fechar um pouco mais os olhos e a gente tem uma desativação de campo de visão periférico, impedindo uma velocidade maior do que o normal. Isso também é estudado. Eu peguei o cruzamento sobre a aplicação de multas de velocidade. E olha que legal, eu descobri que muitas multas de velocidade, uma boa parte das multas de velocidade são aplicadas no crepúsculo, a hora que o sol está se pondo ali, que a gente tem uma incidência direto de raios luminosos. Será esse um efeito da desativação da visão periférica, diminuição de ação de visão periférica, que dosa justamente a percepção de velocidade? Isso é muito legal. Tá bom? E aí, o movimento sacádico, que é esse movimento do olho rápido, a ponto de tirar o olho e colocar no ponto exato, no local exato que você quer para processar a imagem visual, isso também fica afetado pelo excesso de luminosidade, tá bom? Uma coisa que o excesso de luminosidade afeta, né? A profundidade e a distância dos objetos. Isto é fato, né? Especialmente em ambientes com reflexos intensos de luz direta e forte. Isso ocorre porque a luminosidade excessiva afeta a percepção visual. Isso prejudica a capacidade do cérebro de calcular do jeito certo a profundidade e a distância dos objetos com precisão. Então, é muito importante que você entenda que numa exposição excessiva a campos de luminosidade maior, você vai ter um prejuízo em relação ao cálculo de distância. Grave, grave, porque se você não consegue calcular a distância visual, você não consegue calcular a aplicação de forças corretas para uma frenagem, você não consegue dosar a sua desaceleração, você não consegue fazer um monte de coisa. Sim, o excesso de luminosidade afeta diretamente o equilíbrio. A gente acabou de falar, o equilíbrio é controlado pelo sistema vestibular, né? Que é
conjunto de órgãos localizados no ouvido interno. E eles monitoram a percepção e movimento da cabeça em relação à gravidade, né? Em relação ao horizonte. Então, é mais ou menos assim. Quando o sistema visual é exposto a uma condição de iluminação instável, né, ou desequilibrada, isso confunde a percepção do cérebro sobre a posição e movimento do corpo em relação ao horizonte, em relação à gravidade, prejudicando o equilíbrio como um todo. Então, por exemplo, ambientes onde tem luzes piscando de maneira intermitente, né? O sistema visual pode ter dificuldade em estabilizar a posição dos objetos em relação ao horizonte, levando a uma sensação de instabilidade ou desequilíbrio, né? É por isso que quando a gente está num ambiente de pista contrária e a gente tem um jogo muito rápido, uma ação muito rápida de jogos de faróis contra o nosso olhar, a gente tem aquela sensação de tontura, justamente por conta dessa afetação do sistema vestibular, tá bom? Vejo vocês em breve. Vamos lá.